livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 16 e o versículo 34. Levítico, capítulo 16 e o versículo 34. Quando você encontrar, você vai dizer amém, graças a Deus. Pronto, só uma pessoa que encontrou, vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e isso vos será por sinal, por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então, coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Vamos fazer mais essa oração. Nós vamos pedir, amados, ao Senhor que Ele nos traga, através do Espírito Santo de Deus, a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Esse texto, amado, fala sobre o dia da expiação, o Yom Kippur. Era o dia que o sacrifício feito era por todos os pecados do povo durante o ano todo. Olhe para mim aqui, para você entender. Hoje, 25 de agosto de 2023. Então, essa celebração, esse ritual, seria feito para expiar os pecados, para cobrir os pecados do povo de Israel, desde o dia 25 de agosto de 2022 até o dia 25 de agosto de 2023. Então, todos aqueles pecados que foram cometidos durante todo esse ano, nesse momento, nessa celebração aqui, o Yom Kippur, seriam expiados, seriam cobertos. Então aquela celebração, o sacerdote, ele iria trazer 2 bodes, iria trazer também um novilho. Pastor, e esses bodes, para que serviam? Vamos saber aqui, procure aí, capítulo 16 ainda, e o versículo 5, eu quero que você preste o máximo de atenção. Levítico 16, versículo 5, quem encontrou? E da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a expiação do pecado, e 1 carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará a expiação por si e pela sua casa. Nesse dia, amados, para o Arão e para a sua família, os sacerdotes, eram oferecidos um novilho e 1 carneiro, e para todo o povo, 2 bodes e 1 carneiro. Eu acho que você já ouviu alguma vez aquela frase assim, o bode expiatório. Olha, aquele irmão ali, ele quer me usar como bode expiatório. Quem já ouviu isso aí? O bode expiatório é aquele que vai pagar pelos outros. Então o sacerdote iria trazer 2 bodes. Um seria o expiatório, o que seria degolado. E o outro, que era o emissário, seria mandado para o deserto. Segundo a tradição, amados, esses 2 bodes teriam que ser do mesmo tamanho, teriam que ser da mesma cor e teriam que ser do mesmo valor. Aí o sacerdote, havia uma maneira dele saber qual era a escolha do Senhor para ser o expiatório. Aquele bode seria degolado e o outro, que era o emissário, o Azazel, seria mandado para o deserto. Vamos ver aqui.
Procure aí. Levítico ainda, 16, versículo 7. Fala sobre esses dois bodes. Aqui, ó. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o que cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Olhe para cá, pastor, mas essa celebração era muito confusa. Sim, era muito confusa. Mas era, amados, a lei. Teria que ser feito dessa forma. Primeiro, o sacerdote oferecia um novilho pela própria vida dele, porque ele também tinha pecados. Ele sacrificava o novilho e o sangue ele aspergia sobre o propiciatório. Pastor, onde ficava o propiciatório? Amados, o propiciatório era a tampa da arca da aliança, que ficava no Santo dos Santos. Ele só poderia entrar uma vez por ano, que seria esse dia, o dia da expiação. Então, com aquele sangue, ele sacrificava primeiro o animal. Aí no recipiente ele pegava o sangue, iria entrar, depois do véu, no Santo dos Santos. Aqui estava a arca. A tampa da arca era o propiciatório. Aí ele ia aspergir o sangue, primeiro por ele, o sangue do novilho. Aí ele fazia esse ritual e saía do Santo dos Santos. Agora o que ele iria fazer? Iria degolar esse bode, que seria o bode expiatório. Ele pegava o sangue do bode e entrava mais uma vez no Santo dos Santos, diante da arca, e o sangue ele aspergia sobre o propiciatório. Vamos ver. Ainda no livro de Levítico 16 e o versículo 29. Eu vou falar para você qual era esse dia tão especial, que era o dia da expiação. Ele diz aqui, ó, 16, 29, ó. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma. Quando você vê essa palavra, ó, afligireis a vossa alma, quer dizer o quê? Você irá jejuar, tá certo? Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então esse dia aqui, 10 do mês, do 7º mês, para nós, amados, é o dia 10 de outubro, para nós. Pastor, ainda existe o dia da expiação lá em Israel? Existe. O que não existe mais é o templo, e o que não existe mais são os sacrifícios. Mas é um dia também de jejuar, e é um dia também de fazer as suas penitências. Para eles, amados, é o dia D. Então, você era uma pessoa simples de Israel, era uma pessoa comum, que estava nesse dia, porque todos deveriam estar ali, presenciando aquele ritual. O teu pecado, amado, seria coberto. Tudo que você fez durante aquele ano seria coberto. Aí você presenciava todo aquele ritual, que era realmente muito estranho. O sacerdote fazia o sacrifício, acabou o ritual, pronto. Aí você iria para casa, com aquela sensação de dever cumprido. Mas eu pergunto para você, o que é que mudava no coração dessa pessoa? O que mudava, amados? Era como se fosse um ato religioso.
Era importante? Era, porque era a lei é importante. Mas todos já viam, amados, que aquilo ali era transitório. A partir do momento que você saísse dali, você já voltaria a pecar. Aí teria que esperar mais um ano para fazer mais uma vez aquele ritual. E todo ano se repetia. Era importante? Era sim, era importante. Mas foi o Senhor que instituiu a lei. Mas todos sabiam que aquilo ali era o quê? Era transitório. Que a pessoa iria pecar de novo e que teria que passar mais uma vez todo aquele trabalho, aquele ritual. Agora vamos até carta aos Hebreus, no capítulo 9, agora no Novo Testamento. O escritor de Hebreus, ele vai falar sobre isso. Pastor, quem escreveu a carta aos Hebreus? Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros até mesmo Barnabé, ou talvez outro escritor. Mas olha, não se sabe ao certo quem realmente escreveu a carta aos Hebreus. O que se sabe, irmãos, é que essa carta, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Vamos lá então. Carta aos Hebreus, no capítulo 9. Você vai ver que ele vai chamar a atenção desse ritual especial. Porque, amados, era um dia especial para o povo de Israel. Somente esse dia o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Vamos lá, carta aos Hebreus, no capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Diz assim, ó: ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, isso é, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ó, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Olha para mim aqui. Ele está lembrando do quê? Desse ritual que nós falamos agora. Primeiro, ele iria entrar no Santo dos Santos com o sangue daquele animal, para ele, porque ele também tinha os seus pecados. Então ele entrava no Santo dos Santos com o sangue daquele animal para expiar os seus pecados dos sacerdotes. Depois era degolado o bode expiatório, e o sangue era aspergido da mesma forma sobre o propiciatório. Continuando, versículo agora 8, presta atenção isso aqui, como ele vai falar que era algo temporário, ó. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O que ele está dizendo aqui, amados? Você sabe que quando o Senhor ele foi morto na cruz, nós vamos falar sobre isso domingo agora, o véu do templo se rasgou no meio, de cima para baixo. Para quê? Agora não existia mais separação no templo. Então ele chama isso do primeiro tabernáculo. O primeiro tabernáculo significa a lei. Continuando, ele diz, versículo 9, ó, que é uma alegoria, é uma figura para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Olha o que ele chama a atenção aqui, ó, a consciência. Olhe para mim aqui. Depois de todo aquele ritual, como é que aquela pessoa saía dali? Lembro mais uma vez, era importante? Era a lei? Era, mas eu quero saber a pessoa, a consciência dela, o coração dela, como é que saía dali? Da mesma forma que entrou.
porque não mudava nada, ó, aqui dentro, amados. A obra teria que ser feita aqui no coração, porque rituais, religiosidade, amados, não muda o coração de ninguém. Você só é uma nova criatura se você realmente conhece a Jesus Cristo, porque senão a religião satisfaz sim, talvez o ego da pessoa. Os rituais até que satisfazem, mas não muda o coração de ninguém. É isso que o escritor está dizendo. Vamos lá, aí ele vai chamar a atenção para o Senhor, ó. Ele diz aqui no versículo 10, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção, até a lei. Então, esses rituais eram importantes, eram até a lei. Ainda existe, pastor? Não existe, amados, porque não existe mais o templo. Esses rituais foram feitos até o ano 70, onde os romanos destruíram o templo. Não mais existem. Há algumas pessoas aí que dizem que eles vão reconstruir o terceiro templo, para que voltem os sacrifícios e os holocaustos. Mas são apenas especulações. Vamos lá. Versículo agora é o 11. Aqui que vai entrar o Senhor. Ele diz, ó: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, olhe para mim aqui. Quem é que entrava no lugar santíssimo, no santo dos santos? Somente o sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, o irmão de Moisés. Está aqui, ó. Mas esse aqui, a palavra diz que ele não era humano. Ele diz, ó: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, está vendo aqui, ó? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Diga amém. Mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Diga amém por isso. Ele diz o quê? Que esse sacrifício foi superior, porque agora o sangue que foi derramado não era de animais, porque sempre teria que repetir. Não resolvi, irmãos. É como a pessoa que faz a barba. A gente faz a barba, aí depois tem que fazer de novo. Uma coisa repetitiva. Aí você faz de novo, aí depois faz de novo. Alguns deixam, não é? A barba crescer, não tem mais paciência. Mas é só para você saber basicamente o que é que significava isso. Se não fosse o Senhor, amados, esses sacrifícios ainda existiam, e se repetiam, e se repetiam, e se repetiam todos os anos. Já imaginou aquela criança de Israel que iria com seus pais, olhava para o seu pai e falava assim: pai, mas é muito esquisito isso aí, hein? O sangue desse bode aí vai trazer perdão aos nossos pecados? Nós vamos ser salvos através disso aí? Ficava essa indagação. Eles sabiam, amados, que viria o Cristo. Eles sabiam que viria esse novo tempo. Aí o que ele vai dizer aqui, versículo 12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, amados. Aqui que fez a diferença. O sangue do Senhor é que nos deu a salvação. Aqui no Evangelho de Mateus, procura aí, Evangelho de Mateus no capítulo 26, o sangue de Jesus, amados, é que fez a diferença. Não é mais sangue de animais, bodes, carneiros, bezerros. Vamos lá, Evangelho de Mateus capítulo 26, o versículo 28, ele diz, ó: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado para todos, para a remissão
dos pecados. É isso que está escrito aí? É para todos mesmo? Ou você não está prestando atenção? Vamos ler de novo aí. Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o versículo 28. Vamos lá. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por quem? Por muitos. Quem são esses muitos? Aquele que crê no Senhor. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de salvar toda a humanidade. Os que vieram antes, os que estão vivos agora e os que virão depois, sim ou não? Tem todo esse poder. Mas, amados, o sangue dele vai salvar aquele que crê. Pode salvar qualquer pessoa? Pode. Tem todo esse poder. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ó: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Para quê, ó? Para a remissão dos pecados, para tirar os pecados. Então esses muitos aqui, irmãos, significa o quê? Aqueles que creem no Senhor, aqueles que entregaram a vida para Ele, que hoje são uma nova criatura. Amém, isso. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 24. Então o sangue de Jesus Cristo tem todo esse poder, mas para aquele que crê. Quem encontrou aí o capítulo 2, versículo 24, amém? Amém, irmãos? Diz assim, ó: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Diga amém por isso. O que é que ele diz, amados? Que antes desse sacrifício, nós éramos como ovelhas desgarradas, perdidas. Já imaginou? Uma noite de sexta-feira como essa, onde é que você estava nessa hora? Pastor, só Deus sabe. E quando é que você voltava para casa? Se voltava, graças a Deus que você está vivo para contar a história. É ou não é? Quantos morreram nessa história, nessa brincadeira? Quantos hoje, amados, estão em hospitais, em presídios? Ovelhas desgarradas. Uma ovelha desgarrada, irmãos, é aquela ovelha que está perdida. Como o pastor ele faz? A ovelha conhece o pastor. Aí ele tira a ovelha do curral, a ovelha vai seguir a ele, e ele vai levar a ovelha para que ela coma, como o Davi diz, nos pastos verdejantes. E ela come, amado, despreocupadamente, porque o pastor está ali, vai guardar ela dos lobos, vai guardar ela dos animais que podem trazer perigo para ela. Então ela come tranquila. Depois de comer, o pastor vai levar ela para tomar água. Aí ela vai atrás dele e toma, amados, muita água. Aí depois o que ela vai fazer? Ela vai dormir. E ela dorme tranquilamente. Por quê? Porque o pastor está ali. Aí depois, quando termina aquele dia, o pastor vai levar ela de novo para o seu curral, e ela acompanha o pastor. Então essa é a ovelha que conhece o seu pastor. Não é uma ovelha desgarrada. Uma ovelha desgarrada, mas é aquela que não tem um lugar para ficar, que está perdida. Ele diz que nós éramos essa pessoa, e você não deve ser mais. Você tem um lugar sim na casa do Senhor. Hoje você encontrou um lugar
é esse lugar onde você vai se alimentar com a palavra de Deus. Você tem que se alimentar. A ovelha, mas se não se alimentar, ela vai morrer de fome. Então nós temos que nos alimentar da palavra e tomar, amados, da água pura, as águas purificadoras. O Senhor mesmo falou: eu sou a água da fonte. Aí você tem que tomar dessa água. E nós temos o nosso pastor, como ele diz aqui, ó: tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Mas para acontecer isso, amados, o Senhor, ele teve que se sacrificar. Ele teve que derramar o seu próprio sangue. O escritor de Hebreus deixa bem claro: aquele sangue de animais eram provisórios. Toda vez teria que ter o animal para matar de novo, para degolar de novo, para separar aquele animal. Já imaginou? A pessoa esperava o ano todinho por aquela cerimônia. E se ela morresse antes do dia da expiação? Então, aquilo, amados, ficou para ser resolvido. O Antigo Testamento traz todas essas incógnitas, que só são observadas e resolvidas, esclarecidas no Novo Testamento. É como aquela pessoa que ela assiste um filme. Não adianta, amados, você assistir só o início do filme, e nem adianta você assistir só o final do filme. Você não vai compreender o início, não vai compreender a história. Deu para entender? Então, o Antigo Testamento e o Novo, um completa o outro. O Novo Testamento só tem sentido com o Antigo, e o Antigo Testamento só tem sentido com o Novo. Então, essas questões, elas são esclarecidas através de quem? Através de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplaude forte ao Senhor, no nome de Jesus.